Sejam bem-vindos à nossa aula 15 sobre o livro O que é o Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre como nos comunicamos com os espíritos. Como que ocorre essa comunicação. A gente vai falar aqui de forma bem resumida, porque é um processo um pouco complexo para uma aula só, mas a ideia é dar uma ideia, do que seria. Nesse slide 1 nós vamos falar sobre a possibilidade da comunicação entre os mundos. Então aqui o tema principal do Espiritismo, inclusive, é afirmar que a alma, que é o espírito encarnado em um corpo humano, sobrevive à morte e mantém a sua individualidade. Então os dois mundos, o espiritual e o material, que no caso é o que vivemos aqui no momento, eles coexistem e interagem o tempo todo, seja de forma direta, através da comunicação direta com um ser humano, um ser encarnado, ou de forma indireta, através da intuição, do pensamento. Então a comunicação, ela amplia a compreensão sobre a vida e o futuro. Por quê? Antes, quem acreditava que morreu acabou, quando passa a entender que não acaba, o que acontece como consequência? Você entende que a vida não é só aquele momento ali que você está vivendo. A vida, ela se estende além daquele momento. Então, o Allan Kardec, ele mostra que se a gente admite a sobrevivência da alma, se a alma sobrevive, como nos comunicamos com ela? Se a alma é o que foi um ser inteligente, encarnado, esse ser é capaz de se comunicar, como nos comunicamos? Esse é o ponto que Allan Kardec leva, essa questão que Allan Kardec levanta. E, através da experiência espírita, nós conseguimos ver que realmente esses espíritos se comunicam, e dão uma nova visão de mundo pra gente. Eles se comunicam e vêm falar, inclusive, das suas experiências em vidas anteriores. Inúmeros livros aí escritos sobre isso. Indo aqui para o próximo slide, nós vamos falar sobre o perispírito e a natureza do espírito. O perispírito é por onde a comunicação ocorre. Então, o espírito não é, como fala aqui no primeiro tópico, o espírito não é algo vago, mas um ser individual e concreto. É um ser individual, tem vontades, tem inteligência, tem emoção, tem sentimento. Então, ele se liga ao corpo, a um corpo fluídico que nós chamamos de perispírito. E esse perispírito é o que capta as emoções, as sensações do ambiente que aquele espírito se encontra. Então, o perispírito, ele é equivalente, como se fosse um corpo físico do espírito. É ele que vai transmitir para o espírito as sensações daquele ambiente, daquele lugar que ele estiver, e também através do perispírito que o espírito vai transmitir as suas ideias e as suas sensações para o ambiente em que ele se encontra. Então, como dito aqui no último tópico, esse envoltório ele permite a interação com o mundo material. Então, muitas dúvidas surgem, porque se imagina a alma como algo abstrato, distante, E Allan Kardec vem explicar que o espírito tem a individualidade dele, e se mantém ligado através do perispírito, e é através desse perispírito, que a comunicação é feita com os seres encarnados, Uma comunicação feita de forma racional, e compatível com as leis naturais. Nesse próximo slide, a gente vai falar das formas de manifestação dos espíritos, e são várias, inúmeras, mas tem as principais aqui, que são a escrita, a fala, movimentos, impressões sensoriais. São as que a gente mais conhece, As manifestações, elas podem ser feitas aí através de manifestações visuais, aparições, sonoras, ruídos. Começou com a manifestação sonora. Então, não sei se vocês lembram, as primeiras manifestações eram mesas fazendo pancadas no chão, representando 2 batidas sim, uma não, só se estabelecia a convenção, mas a manifestação era sonora. Desculpa, era física com resposta sonora. Então, elas podem ocorrer de diferentes formas, ocorrem de forma espontânea ou por intermédio de médiuns. Então, espontâneo é quando as histórias de casas mal assombradas é justamente essa forma espontânea de se comunicar dos espíritos se comunicarem, de mostrarem que estão ali, ou através de médiuns que se preparam e recebem a comunicação, e às vezes o médium, quando não tem preparo, recebe a comunicação do mesmo jeito. E elas incluem a escrita, fala, movimentos, impressões. Alguns espíritos também têm a capacidade de emitir, não é que eles emitam cheiro, mas quando eles querem se fazer presentes, um cheiro específico impregna o ambiente, cheiro de rosa, às vezes cheiros desagradáveis, odores assim, desagradáveis. Então, eles também têm essa forma, eu diria que é sensorial nesse caso. Então, só para finalizar aqui,
Os espíritos se manifestam de muitas formas, né? Como eu falei, através de aparições, ruídos, escrita mediúnica, inspiração mental. Essa parte da inspiração mental é bem interessante, né? Porque, às vezes, né, quando o espírito ele quer passar uma informação assim, com um nível de detalhe, né, de lógica, raciocínio, uma informação que requer uma inteligência um pouquinho mais trabalhada, ele vai inspirar pessoas muito inteligentes. E essas pessoas, às vezes, encontram soluções para problemas que até então ninguém achava solução, e esses espíritos inspiram essas pessoas por terem a capacidade de entender a inspiração deles e trazer para o mundo aquela tecnologia, aquela inovação, aquela cura para a doença que o mundo precisa. Então essa é uma das formas de inspiração, quando eles precisam trazer algum conhecimento novo para a humanidade, né? Algumas manifestações acontecem espontaneamente, sem intenção prévia, então o espírito não tinha intenção, assim, na verdade não tinha intenção, não tinha essa intenção de se comunicar com aquele espírito, mas a comunicação veio, né? Então não tinha uma intenção. Outras são obtidas por meio de médiuns, pessoas com sensibilidade específica para algum tipo de interação, por exemplo, médiuns de escrita, médiuns de efeitos físicos, né? E por aí afora. Então todas essas manifestações seguem as leis naturais, ainda que nem sempre compreendidas pela ciência material. Então, são as manifestações dos espíritos, existem leis naturais que definem como essas manifestações acontecem e por que acontecem. Elas ainda não são do conhecimento nosso humano, mas a manifestação ou os espíritos em si estão inseridos na lei natural. Não é nada mágico, existe uma explicação lógica que nós não sabemos aqui ainda, mas um dia seremos capazes de entender. Nesse slide agora, nós vamos falar sobre fenômenos físicos e leis naturais, né? Então, as manifestações não são sobrenaturais, mas naturais. Como eu falei no slide anterior, os espíritos se manifestam de forma natural, regido por leis naturais. Nós não conhecemos, por isso damos isso como sobrenatural, mas é algo natural, é uma lei universal da natureza, né? O perispírito atua sobre a matéria por fluidos. Então, o perispírito, e todos nós temos, seres encarnados e desencarnados, ele atua, né? Ou seja, ele age sobre a matéria através de fluidos, tá? Nós temos algo chamado fluido universal, que é como se fosse um grande fluxo de energia pairando sobre a Terra, sobre o universo. E o perispírito usa desse fluido, né, para se comunicar, né? E tudo ocorre, como eu falei, segundo as leis da natureza, né? Então, Kardec ele compara os fenômenos espíritas às leis da eletricidade e da gravitação, né? Então, se nós não tivéssemos conhecimentos sobre física, nós nunca seríamos capazes de entender por que nós conseguimos acender uma luz dentro de casa, por exemplo, né? Alguém acharia isso uma coisa muito mágica. Nossa, estou acendendo uma luz aqui com um botão, né? E, no entanto, estudou-se, descobriu o porquê e melhorou, aprimorou ainda mais essa tecnologia da energia elétrica, né? Vamos dizer assim. E hoje nós sabemos porquê, como funciona, entende que não é mágica. E a mesma coisa vai acontecer quando descobrirmos, né, quando a ciência descobrir que os espíritos de fato existem, que todos nós temos espírito, que existe perispírito, que ele atua sobre a lei universal da natureza. E eu ouso dizer que esse conhecimento não vem para a gente porque nós não temos responsabilidade ainda para usar esse conhecimento com sabedoria, né? Porque se o perispírito é capaz de manipular a matéria, atuar sobre a matéria, o que ele pode fazer, né? O que o perispírito pode fazer? Será que ele pode materializar coisas? Será que ele pode fazer levitar? Imagina, e se o perispírito é capaz disso e nós temos o perispírito, significa que nós somos capazes de fazer isso. Nós temos a ferramenta que permite fazer isso. Nós não sabemos usar. Imagina o dia que a gente descobrir como usar. Então, eu acredito que esse conhecimento ele não vem para a gente agora, porque nós não temos nenhuma responsabilidade para ter esse tipo de conhecimento. Mas, um dia, ele virá. Quando? Não sabemos. Então, o espírito, né, para explicar um pouco aqui sobre como os fenômenos físicos acontecem, o espírito ele não move objetos com força física. O espírito ele não tem músculo, né, ele não consegue empurrar com a mão, por exemplo, né, mas por meio de correntes fluídicas que interagem com a matéria. Então, o espírito ele manipula o fluido para interagir com a matéria e fazer aquele objeto se mover, né? Eu entendo isso como tecnologia avançada. E assim, mesas, ruídos e transportes não são milagres, né, mas efeitos naturais ainda pouco compreendidos na nossa época, né? Ainda não compreendemos, mas não é nada de outro mundo. É algo que nós somos capazes de fazer, mas esse conhecimento não vem para a gente porque nós não temos responsabilidade para receber esse tipo de conhecimento. A qualidade das comunicações espirituais.
Aqui nós vamos entender que nem todos os espíritos possuem o mesmo grau de sabedoria, né? E isso eu venho falando desde o primeiro dia de aula. Nem todos os espíritos são sábios, nem todos os espíritos têm boas coisas para falar pra gente, nem todos os espíritos querem que a gente evolua, né? A linguagem revela o nível moral do espírito. Então, assim como nós, encarnados, né, sabemos quando uma pessoa é boa ou má pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pelo que ela faz, é a mesma coisa com os espíritos. Né? Mesmíssima coisa. Então, a linguagem revela o nível moral do espírito, assim como o do ser humano, né? Quando eu digo linguagem aqui, tem muitas formas, né, de linguagem, não é somente quando estamos encarnados, nós vemos atitudes, tem expressão corporal, tudo isso funciona como linguagem. Quando se trata de espírito, é só a comunicação que a gente tem e também a emissão de energia do espírito vai dizer pra gente qual é o nível moral dele, né? Então é necessário discernimento ao interpretar as mensagens. Como dito em várias aulas, e repito, e vou repetir sempre que possível, não caiam em qualquer comunicação, não acreditem em qualquer comunicação. Veja se aquilo ali faz sentido, tenta entender a intenção por trás daquilo que está sendo dito, né? Então, espíritos superiores se expressam com clareza, lógica, principalmente lógica e elevação moral. Como já disse, alguns espíritos, tentando se passar por espíritos elevados, vão usar palavras elaboradas, vão usar um português correto, porém, quando você analisa a mensagem como um todo, zero lógica. Não tem lógica, não tem linha de raciocínio, né? É muito difícil de esconder as más intenções por trás das palavras dele, então sai tudo meio sem conexão, sabe? Frases que falam muito conteúdo isolado, mas no contexto não tem nexo nenhum, né? Então, espíritos inferiores são confusos, frívolos, limitados, né? Então, Kardec reforça a importância do exame crítico e do bom senso diante de qualquer mensagem, tá? Bom senso. A importância das reuniões sérias, justamente para não atrair espíritos, né, não elevados, ou pelo menos espíritos com boas intenções, né? A intenção dos participantes influencia as comunicações. Então, se você se reuniu para chamar um espírito ou vários, a sua intenção vai influenciar nos espíritos que vão vir. E a intenção do todo também. Recolhimento e respeito atraem espíritos elevados, né? Recolhimento no sentido de oração, né? Pensamentos elevados, né? Nada de inveja, malícia, vingança, até notícias ruins que a gente lê atrapalha na nossa energia, na nossa comunicação, abaixa o nosso padrão vibratório, né? Então, por isso, o recolhimento, respeito, entender que aquilo ali não é uma brincadeira, não é uma mera curiosidade, são espíritos com muito comprometimento, com muita responsabilidade, que vêm se comunicar, então não é legal ir para uma sessão sem o menor respeito, né? Frivolidade, eu estou ali por curiosidade, para entender, para ver o espírito. Vão vir espíritos levianos, espíritos que só estão ali para fazer você perder seu tempo, né? Espíritos que estão ali só para brincar com a tua cara, porque eles não têm nada melhor para fazer, querem ficar ali se divertindo, literalmente, né? Então, por isso que as reuniões, né? Se você quer ter uma comunicação, receber uma comunicação que realmente vale a pena, precisa entrar nessas reuniões numa boa vibração, com respeito, né? Preparada e por aí afora. E resumindo aqui tudo que a gente falou, né? A alma sobrevive à morte e mantém sua individualidade, né? O que falamos desde sempre, inclusive esse é o princípio fundamental do espiritismo, né? Nós temos um espírito e esse espírito sobrevive à morte. Os espíritos interagem com o mundo material por meio do perispírito, então o espírito ele mantém o seu perispírito, que é a forma como ele se comunica com o mundo exterior que ele está inserido. As manifestações seguem leis naturais, ou seja, os espíritos, as suas manifestações, o perispírito, tudo isso está dentro de leis naturais que ainda não são conhecidas pelo homem. Um dia serão, ainda não temos responsabilidade para receber esse tipo de conhecimento, né? O espírito, através do perispírito, é capaz de fazer assim manifestações que hoje nós não conseguimos. Por exemplo, ele pode levitar, ele pode fazer um objeto se mover à distância. Nós temos os dois, nós temos espírito e perispírito, então nós também somos capazes de fazer isso. A questão é, esse conhecimento não vem pra gente porque não temos responsabilidade para fazer isso. Ponto. Um dia, quem sabe, virá, mas com certeza não nesse momento, né? Nem todas as comunicações possuem o mesmo valor moral. Então não acreditem que só porque é um espírito que se comunicou, que aquela comunicação ali veio de um anjo. Não. Né? Um espírito
ele tem a mesma expressão que um ser humano. Então, se temos seres humanos bons, que falam coisas boas, que nos incentivam, que elevam a nossa energia, temos seres humanos ruins também, que fazem justamente o contrário. Os espíritos é a mesmíssima situação. Então, não acredite que só porque veio uma comunicação de um espírito, mas o centro espírita é respeitado. Com certeza, é respeitado, mas nada impede de vir um espírito se passar por um espírito bom, né? E escrever algo lá que você lendo não faz sentido nenhum, né? Então, sempre tente extrair a intenção através daquela comunicação. Se está confuso, desconfie, né? E reforçando novamente, não acredite que só porque veio de um espírito é porque é algo muito elevado, né? O respeito e a intenção elevam a qualidade do intercâmbio espiritual. Ou seja, se eu vou para uma reunião mediúnica, né? Eu tenho que observar muito as minhas intenções, né? Se eu estou ali por mera curiosidade, se eu quero realmente aprimorar o meu espírito, quero evoluir, né? Se eu estou como é que estão os meus pensamentos, né? Às vezes até notícias ruins abaixam o nosso padrão vibratório. E se eu entro numa reunião mediúnica com esse padrão vibratório, eu posso estar atraindo uma outra qualidade de espíritos, né? Se eu entro nessa reunião mediúnica sem respeito, né? Sem entender que aqueles espíritos que vão estar lá estão com uma missão de trazer uma comunicação elevada, na maioria das vezes, né? Se eu não tenho respeito por isso, eu também sou capaz de eu nem atrair esses espíritos bons, esses espíritos elevados, né? Então, a qualidade do intercâmbio espiritual é muito influenciada por isso, né? E aqui uma pergunta para refletir. De que forma a consciência da vida espiritual pode transformar nossas escolhas presentes? Né? Então, a partir do momento que nós sabemos que existem espíritos evoluídos, né? Que existem espíritos, na verdade, como que nós vamos influenciar, né? Nos deixar influenciar por isso, ou não, né? Ou não, tipo, nem tudo que está vindo na minha cabeça, né, é meu e pode ser influência de espírito. O que eu vou deixar influenciar e o que eu não vou deixar, né? Fica aí a reflexão. Então, finalizamos aqui a aula 15, né? Espero que tenham gostado e até a aula 16, até a próxima aula, né? Aula 16.